A Argentina registrou uma queda de 5,1% no PIB no primeiro trimestre de 2024, comparado ao mesmo período do ano anterior, revelou o INDEC. Esse declínio se intensificou frente ao trimestre anterior, com uma redução de 2,6%. O setor mais afetado foi o da construção, com uma queda de 19,7%, enquanto as exportações cresceram 26,1%. Sob a gestão do presidente Javier Milei, o país implementou um severo ajuste fiscal, cortando gastos públicos e promovendo a desregulamentação. Apesar disso, enfrenta o desemprego de 7,7% e uma inflação anual de 276,4%, os maiores índices em 30 anos. 276,4% de inflação anual, hein? Diante de tudo isso, Milei declarou que as reformas econômicas de seu governo visam posicionar ao país o título de mais rico do mundo a longo prazo. Em evento na República Tcheca, Milei afirmou estar inovando na teoria econômica junto ao seu conselheiro, Demian Heidel, pensando inclusive na possibilidade de ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Ele atribuiu a redução da inflação ao maior ajuste fiscal da história e celebrou a escolha do povo argentino por uma mudança em direção à liberdade econômica, marcando uma guinada à direita após anos predominantes da esquerda. Cristiano Vilela, o Milei está querendo já até o Nobel, está mirando lá na frente. Neste momento, nós estamos com uma inflação de 270 e poucos por cento, claro, fruto de anos de um mau governo na economia. Maior. E ele pegou maior já. Mas agora ele já está tão otimista que eu não sei. Que otimismo é esse? Ele quer o Nobel da Economia, Cristiano Vilela. Pois é, e o Papa que se cuide, porque logo depois ele vai querer virar Papa também. Olha, eu vejo que Javier Milei, eu ao longo desses 7 meses de governo Milei, começou em dezembro do ano passado, eu vejo que ele está adotando aquelas medidas que foram colocadas no período eleitoral de que seria um remédio amargo para fazer com que a Argentina saísse daquele fundo do poço que se encontrava. Fundo do poço que era fruto especialmente de governos peronistas que se sucederam nos últimos anos, não apenas peronistas, você teve governos de outras vertentes também, mas que mantinham aquela lógica de Estado inchado que vinha permeando e que vinha fazendo com que a Argentina fosse à falência efetivamente. Então, Milei deixou bem claro que o remédio seria amargo e que os primeiros índices seriam realmente negativos. É evidente que Milei, ele é uma figura bastante política, bastante popular, usa frases de efeito, tal como aqui no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro, o presidente Lula, enfim, são figuras populares, eles acabam usando uma frase ou outra de efeito que gera polêmica. Mas o fato é que ele vem fazendo aquilo para a qual ele foi eleito, que é tentar tomar uma série de medidas duras, drásticas, para tirar a Argentina do atoleiro. O que eu espero é que, dentro da linha do que foi planejado, do que foi colocado, do que foi vendido para a sociedade, dentro de algum tempo, a gente possa ver a economia da Argentina dando mostras de recuperação. É isso que a gente quer. Estrategicamente, para o Brasil, a Argentina, ela é um relevante parceiro comercial, o Mercosul como um todo, ele precisa de outros atores importantes com peso do ponto de vista econômico para além do Brasil. Então, eu espero que ele consiga. Agora, é difícil esse primeiro momento fazer com que haja uma mudança de costumes e que mesmo eventualmente uma certa redução da popularidade faça com que ele continue firme nesse processo de transição. Diego Tavares. Olha só, Koba, de fato, a situação da Argentina pedia um remédio amargo e, infelizmente, com isso, a sociedade de fato se fragiliza. Mas os primeiros resultados do governo Milei já passam a aparecer. De forma histórica, as contas públicas argentinas apresentaram superávit. Ele está conseguindo conter a inflação. A moeda argentina desvalorizou menos do que a moeda brasileira, por exemplo. E eu fico me perguntando aos que defendem que o Milei mantivesse elevado o gasto público. Sabe que país manteve o gasto público independentemente da situação fiscal do país? A Venezuela.
A Venezuela chegou na situação que se encontra hoje, onde criança morre porque está comendo lixo, onde pessoas saem do país aos milhares todos os dias, buscando refúgio em outros países, porque se manteve o gasto público elevado a despeito da fragilização da economia do país como um todo. Então, Milei está, sim, sacrificando praticamente uma geração da Argentina para que o país tenha no futuro um vislumbre do que é ser uma economia, de fato uma economia forte. E isso, infelizmente, é um passo indispensável, como é dito na analogia que nós fazemos aqui. Para você curar uma pessoa de uma doença terrível, infelizmente ela passa por uma cirurgia, infelizmente ela passa por um processo de tomar uma medicação que tem seus efeitos colaterais. Isso é indispensável para que o Milei corrija o país. Fato é que as medidas que são adotadas pelo Milei são medidas pragmáticas, são medidas que, como eu disse, já estão apresentando algum resultado. E a Argentina vai conseguir, sim, sair desse buraco se fizer isso com constância por algum tempo, se infelizmente amanhã não surgir algum outro líder populista que faça promessas e que substitua o Milei e retome o padrão que a Argentina vinha adotando nos últimos 30 anos, que foi justamente o padrão de gestão que colocou a Argentina na grave situação econômica na qual se encontra hoje. E aí, Ana Beatriz, a sua avaliação sobre estas afirmações de Javier Milei sobre a economia argentina? Não, sobre a economia argentina, eu acho que ele está cumprindo exatamente aquilo que ele prometeu e para aquilo que ele foi eleito, porque foi um voto da sociedade argentina que clamava por algum tipo de mudança dignada diante da terrível situação econômica que ela enfrentava. Então, eu acho que seria um pouco superficial a gente olhar esse dado e tratá-lo como algo ruim ou como uma piora na economia, porque faz parte, como o Diego colocou, de um remédio, de uma reestruturação econômica. Eu só acho que para chegar no Prêmio Nobel ainda falta um pouquinho, mas com relação à política econômica em si, eu acho que é aquilo que ele prometeu. Eu não sei a que custo todo esse corte de gastos. Eu sei que houve um corte muito significativo na prestação de benefícios sociais da sociedade argentina. Então, sinceramente, não sei como a sociedade argentina está reagindo com relação a esse aspecto social. Agora, fiscal e economicamente, é o que ele prometeu. A gente sabe que seria assim e que bom, e aqui fica o meu elogio, que ele está conseguindo colocar em prática aquilo que ele prometeu e ele se dispôs. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que encontra muitos óbices para fazer as políticas acontecerem. Fala, Wilson Pedroso. Koba, eu acho que o Milei está de parabéns. O que ele fez? Não, o que ele fez, ele prometeu, ele avisou, nós vamos passar por um período com muita dificuldade antes da melhora. E é isso. Mas vamos aos números. Inflação de abril, 8,8%. Agora em maio, 4%. Inflação do mesmo período de 12 meses, contagem de 12 meses, caiu 13 pontos. Banco Central, 50% de juros, baixou para 40%. E um dado importante, que a gente, muitas vezes, principalmente os progressistas, reclamam do agronegócio. A situação na Argentina só não é pior por causa do agro. O agro aumentou 10%. Quem parou de produzir foi justamente a construção civil, que na primeira tremida que dá, eles seguram os investimentos, e o agro está lá, 10%, acreditando, exportando para o resto do país. O que eu acho que nós temos que ter uma atenção nessa questão da Argentina é se realmente isso não vai afetar o Mercosul. Porque, querendo ou não, nós aqui no Brasil exportamos muito para a Argentina. Tem que ver se todo esse choque de realidade ou esse choque necessário na Argentina não vai afetar também a economia do país, aqui do Brasil, que também vai muito mal. Porque diferente do Milei, que está fazendo ajuste de contas, cortando gastos, se você for lembrar nas notícias da semana passada, ele teve superávit. O que é superávit? Arrecadou mais do que gastou. Aqui no Brasil, a gente não conseguiu até agora fazer um ajuste de custos da conta do consumo da máquina pública. E só uma parte, a gente só aumenta imposto. Ele não. Ele está diminuindo impostos e fazendo ajuste da máquina. Está gastando menos do que arrecada.
Isso sim é uma aula aqui de economia para o país. E só para fazer um complemento à informação do Ilcinho, nesse processo, o risco país da Argentina já caiu quase 900 pontos. Ou seja, hoje a Argentina é um país que tem muita viabilidade para investimento estrangeiro. Então a nossa preocupação aqui tem que ser inversa. Eu acho que não é se a Argentina vai prejudicar as relações do Mercosul, viu, Ilcinho? É se o Brasil não vai começar a prejudicar as relações do Mercosul, enquanto a Argentina vai começar aí a subir o morro dessa grave crise econômica.